E depois da China, o Lula segue agora para os Emirados Árabes Unidos, onde será recebido pelo Sheik, presidente do país. Vamos lá para Pequim, onde está o enviado especial da CNN, Américo Martins. Oi, Américo. Boa noite, Caio, Lorival, Daniel, boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Agora são 9h36 da manhã, já de sábado aqui em Pequim. O presidente Lula deve estar decolando nesse momento em direção aos Emirados Árabes Unidos. Ele vai se encontrar lá, como você lembrou, com o Sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que é o presidente dos Emirados Árabes Unidos, e eles vão discutir investimentos dos Emirados Árabes no Brasil. Os Emirados Árabes já são o país do Oriente Médio que mais investem no Brasil, com um investimento estimado de 10 bilhões de dólares. Mas o país está muito interessado em investir mais em tecnologias verdes, energia verde e também continuar com alguns investimentos em refinarias que eles têm no Brasil. O presidente Lula, quando deu a entrevista agora há pouquinho aqui no saguão do hotel onde eu estou, ele disse que vai ter anúncios importantes lá nos Emirados Árabes e eles estão muito relacionados, como eu apurei aqui, a essa questão de energia. Caio, eu queria aproveitar e dar uma pincelada aí no que vocês estão discutindo também bastante sobre a Ucrânia e a participação do Lula aqui por algumas apurações. Eu conversei com algumas pessoas aqui, alguns ministros e outras pessoas que estão muito ligadas a essa questão diplomática do Brasil, e eu notei que eles gostaram muito da reação do Xi Jinping conversando com o Lula, os debates que eles tiveram aí sobre a questão da guerra, obviamente Brasil e China relativamente alinhados nessa questão aí de tentar propor soluções diplomáticas, que talvez não seja viável, mas o Brasil reconhece que não é um momento, não vai acontecer isso em nenhum momento no curtíssimo prazo. Notei também, sem ninguém ter falado isso, uma certa frustração de que não houve um anúncio um pouco mais efetivo com relação nessa declaração conjunta aí que vocês mencionaram agora há pouco, antes do intervalo. Essa declaração, especificamente falando da Ucrânia, foi um pouco genérica. Caio. Américo, deixa eu aproveitar só, tirar mais uma lasca sua aí na China. Na sua percepção, a diplomacia brasileira considerou essa viagem com um viés muito mais geopolítico, muito mais comercial, ou as duas coisas? Primeiro, pode tirar quantas lascas quiser, estou aqui à disposição, como sempre. As duas coisas, Caio. Eles ficaram muito felizes com o impacto político dessa viagem. Isso foi desenhado para ter uma aproximação muito grande com a China, de fato. E se você analisar especificamente as relações bilaterais, foi um sucesso estrondoso dos dois lados. Porque os chineses aqui também estão destacando muito a viagem, deram um status muito grande ao Lula. Se você ler a imprensa oficial chinesa, basicamente toda a imprensa aqui é oficial, porque é controlada pelo Estado, obviamente, pelo governo, e quando você os lê, você praticamente está lendo um statement, né, uma declaração do governo. Eles foram muito positivos com as relações e com o que o Lula disse. E o Lula também não poupou esforço nenhum em agradar os chineses, né? Hoje, aqui na coletiva, nesse saguão, é que ele adotou um tom um pouco mais ameno com relação aos Estados Unidos, porque talvez tenha percebido que passou um pouco do tom. Quando ele falou, por exemplo, que ele foi visitar a Huawei, porque ele queria fazer uma revolução digital no Brasil. Agora, do ponto de vista comercial e de investimentos, eles também acham que é um sucesso. Se você pegar ali os acordos que eles assinaram, tem muitas coisas ali que são intenções, não são coisas que estão completamente decididas e que ainda precisam de algumas coisas para serem afinadas. Mas eles consideram um sucesso total e os chineses também, Caio. Américo Martins, parabéns aí pela cobertura. Muito obrigado de coração aí pela sua participação aqui no WW. Boa viagem aí, bom trabalho, meu caro. Obrigado, boa noite a todos. Bom, essa ida para Abu Dhabi, ela tem outro componente, né? Estritamente comercial, né, Lorival? Ou tem algo de geopolítico aí que a gente possa olhar também, né? Tudo é geopolítica, mas vamos lá. O que dá para a gente depreender aí dessa missão para Abu Dhabi? Assim como o Américo disse, que os Emirados são o maior investidor do Oriente Médio no Brasil, é também o terceiro maior parceiro comercial, né, depois da Arábia Saudita e de Israel, em termos de exportações, e em termos de importações, depois de Arábia Saudita e Irã, né? Então, é um país importante que realmente está muito engajado em fazer investimentos nessa transição
energética, né? Um país que tem toda essa matriz suja, né? Que ajuda a poluir o mundo, é um exportador de combustíveis fósseis, mas que tem esse desejo de deslocar esses investimentos porque sabe que o futuro está na transição energética e sabe que o Brasil tem um papel potencialmente muito grande para exercer. Eu não vejo componentes geopolíticos ou políticos nisso, talvez mais adiante, amanhã a gente tenha mais informações sobre isso. Por enquanto é algo comercial, de investimento. Uma viagem de negócios, né? E uma viagem que faz sentido do ponto de vista logístico, né? Porque o avião presidencial, ele tem que viajar com mais reserva de combustível do que os aviões comerciais por uma questão de segurança. Ele não pode ter uma pane seca, né, por um problema climático, de não poder pousar. Então, ele faz 2 escalas numa viagem como essa. Então, faz uma escala nos Emirados, aproveita, faz essa visita, e faz outra escala em Portugal, que aí é uma escala puramente técnica. Daniel, você queria falar sobre essa viagem para Abu Dhabi? Caio, bom, é isso que o Lorival falou, né? Primeiro, tem uma razão logística, você precisa fazer uma escala, e principalmente se tratando do avião presidencial de um A319, que não tem tanta autonomia de voo assim. Mas o que importa é uma viagem de caráter econômico-comercial, muito rápida, essa escala nos Emirados Árabes, e que deve ter um anúncio de investimento importante por parte do Mubadala, que é o Fundo Soberano de Abu Dhabi, que já havia comprado uma das refinarias privatizadas pela Petrobras na Bahia, e deve ser anunciado um projeto de expansão dessa refinaria, não só para combustíveis fósseis, mas também tratando ali de algum combustível verde, por assim dizer. Um ponto importante quando a gente fala de investimento dos Emirados Árabes no Brasil é que investimento precisa de segurança jurídica. Os Emirados Árabes lá atrás estavam namorando a compra da linha amarela no Rio. Quando eles estavam no meio desse namoro, o que aconteceu? O prefeito da cidade determinou que os pedágios todos da linha amarela fossem destruídos por retroescavadeiras para que o carioca não pagasse mais. Um símbolo, um retrato perfeito da insegurança jurídica no país. Bom, Larissa, vamos fechar esse break. A última pergunta para você. Eu fiquei com uma curiosidade especial se toda essa pompa e circunstância da ida do Lula a Pequim, você está em Pequim, se é normal ou se foi diferente para uma visita. Por exemplo, o Macron, semana passada, teve criancinhas ali, música francesa tocando, né? Tocaram Ivan Lins. E eu queria que você arrematasse ali a sua impressão geral dessa viagem para a China. Obrigada. Os chineses, de fato, são muito bons em recepcionar os seus hóspedes, né? O Macron teve cerimônia de chá, por exemplo. Então, mas, sim, eles são muito bons nisso, essa é uma tradição. Mas eu acho que teve, sim, um toque especial. Eu acho que as pessoas ficaram emocionadas aí com o Ivan Lins de forma geral. Mas eu acho que a grande mensagem é essa. Foi importante vir algumas sinalizações importantes do ponto de vista da relação entre o Brasil e a China. É uma relação bastante pujante do ponto de vista comercial, do ponto de vista dos investimentos. Eu acho que o fato dela ter sido remarcada num prazo também muito curto, no momento em que a China estava bastante atribulada também, recebendo várias pessoas de fora aqui, mostra também um prestígio, né, de conseguir encaixar o Brasil, né, que precisou reagendar por uma questão de saúde do presidente. Mas a gente também teve ali, há 2 semanas, 300 empresários aqui em Pequim. Eu estou na visita desde o início, estou quase há 1 mês na China, e pude acompanhar esse desdobramento, esse entusiasmo das pessoas que vieram. E é um momento também em que a gente viu a China se reabrir, voltar a receber as pessoas depois de 3 anos da pandemia de Covid, em que havia restrição, né? Então, foi uma janela muito especial, porque é o início, né, de um novo governo que quer vir aqui mostrar como ver, né, essa parceria, mas também é o momento em que a China se reabre, passa a receber estrangeiros novamente, em várias empresas, investidores, fundos. Nós recebemos a mensagem de que éramos os primeiros estrangeiros, né, a voltar à China, né, depois dessa retomada. Então, o clima geral foi de bastante entusiasmo com essas possibilidades daqui para frente. Eu também estou voltando ao Brasil bastante feliz com os resultados. Larissa Varrotz, especialista do Núcleo de Ásia do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, entrou com a gente aqui direto de Pequim.
Muito obrigado, bom fim de viagem aí, bom fim de semana. Larissa. Obrigada. Lorival Santana, muito obrigado, viu? Muito Sempre legal um fazer a prazer. cobertura, uma honra com você aprender. Tá bem? Com vocês todos.